página, porque nós sempre estamos pedindo, né, o pão nosso de cada dia, né? Mas a gente sempre pede o pão material, né? A gente está sempre preocupado com o sustento do corpo. Será que eu vou ter o pão de cada dia? Será que eu vou ter os recursos necessários para atender essas demandas de pagar o aluguel, de pagar o combustível, de abastecer a despensa, enfim, com tudo aquilo que é necessário para a minha sobrevivência? E quão poucos verdadeiramente têm consciência de saciar a fome do espírito, de pedir o pão divino, o pão do céu, né? Aquelas 40 mil pessoas ali no deserto, elas preocuparam-se muito com a fome do corpo, né? E exigiram uma providência de Moisés, que orou a Yahvé. Não tenham entendimento de que Yahvé é Deus, porque não é. Yahvé é um espírito puro, um espírito de luz, não é a fonte criadora, a causa primária. Então, Moisés recorre a Yahvé, e Yahvé faz com que caia do céu o maná. Pois bem, aquele maná, por algum tempo, satisfez a fome de alimento daquele povo. Mas, igual a gente viu no domingo, logo em seguida, aquilo já não bastava. E foi só Moisés afastar-se para poder ter aquela comunicação de Yahvé, que eles construíram um ídolo para poder satisfazer os seus anseios. A gente vê como Emmanuel nos transcorre aqui, e igual o Ascan sempre fala, e às vezes ele fala de uma maneira que a gente fica assim, como que as religiões estão falidas. Ele fala muito isso. As religiões são belíssimas, belíssimas. Hoje mesmo ele falou isso, né? As religiões são belíssimas. O problema não são as religiões. O problema são as pessoas, quem está ali dentro, né? Então, todos esses serviços da fé, inclusive no espiritismo, a gente fala muito dos irmãos evangélicos, principalmente os pentecostais. Quando eu estava estudando teologia, nós tivemos uma disciplina só sobre o pentecostalismo, e o quanto o pentecostalismo é mercantilista, o quanto ele é mercantilista. Ele foi fundado com esse objetivo, não tem nada a ver com protestantismo, nada, nada. E aí a gente fica falando muito deles, que são os vendilhões do templo, que isso, que aquilo. Mas a gente esquece que dentro da própria doutrina espírita, quantos charlatões não tem? Quantos falsos profetas? Quantas pessoas se valem da credulidade, da ingenuidade, do sofrimento de outras pessoas para poder angariar alguma vantagem? Não precisa nem ser financeira, né? Então, nós temos que ter muito cuidado no trato com essas coisas. Hoje, o Hans trabalhou desde cedo, né? Trabalhou a manhã inteira e fez várias mensagens psicografadas, e numa delas ele falou exatamente isso. Ele falou assim, que nós ficamos julgando muito as pessoas, a gente julga o outro, né? Fala demais, e esquece que quando você está julgando o outro, né? Você está julgando a si mesmo, porque você só consegue enxergar aquilo que você conhece bem, aquilo que você domina. Então, você consegue identificar imediatamente no outro
aquilo que você traz em si. Seja virtude, seja defeito. Você consegue identificar imediatamente. Então, como que nós vamos ser juízes, né, de causas que não nos dizem respeito? Da qual nós não somos ainda capazes de atirar a primeira pedra. É muito fácil assistir televisão e julgar esse ou aquele governante corrupto, esse ou aquele juiz corrupto, esse ou aquele empresário corrupto. É muito fácil, nas rodas de amigo, você citar nomes que você cita sem medo, sem compromisso nenhum, sem nenhuma dor na consciência, de estar ali tecendo um julgamento seu, sem conhecer a história do outro e as consequências disso, né? E sem o outro estar ali para se defender. Então, hoje, nessa mensagem que ele passou de manhã, ele fala muito nisso, ele fala assim, parem de julgar, parem de criticar. Em vez de criticar, agradecer mais. Porque, até comentando com o Euler, exatamente a respeito dessa mensagem, o homem, ele precisa de um veículo, ele quer um carro. Aí, Deus concede a ele os recursos para ele obter esse carro, que, porventura, é um fusquinha velho. Mas depois que ele obteve esse fusquinha velho, ele não quer aquele fusquinha mais. Aí ele já quer um outro. E quando ele obtém outro, ele já quer um outro. Ele é um saco sem fundo. Então, ele não para e agradece a Deus por ele estar com duas pernas saudáveis para se locomover. E ele ora a Deus todos os dias, pedindo, insatisfeito, reclamando. Né? Uma frase que o Ascan sempre cita, ele fala assim, que o que ele mais escuta são as pessoas dizerem a seguinte frase: por que isso está acontecendo? As pessoas fazem essa pergunta, mas elas não fazem uma reflexão do tipo de colheita que elas estão fazendo para lembrar qual foi a semeadura que elas fizeram. Eles estão reclamando da lavoura que eles mesmos fizeram, que eles mesmos plantaram. Tudo está encadeado, está conectado. Se hoje a Igreja Católica não nos serve mais, até 2 séculos atrás, muitos de vocês aqui no grupo eram inquisidores e outros eram vítimas. Nós todos passamos, num momento ou no outro, pela Igreja Católica. Todos nós vivenciamos outras religiões. Nós conhecemos o paganismo, nós conhecemos as religiões politeístas. Em diversas circunstâncias, nós passamos por tudo isso. E, no entanto, todas essas experiências serviram para nos preparar para chegar até aqui, para conhecer a grande revelação, a grande revelação. Tudo que nós vivemos nessas encarnações anteriores foi um ensaio para esse grande momento que nós estamos vivendo agora. Nós somos testemunhas reencarnadas do momento mais importante do planeta Terra. E nós reclamamos todos os dias do Covid, do cerceamento, das dificuldades, do novo, porque agora é um novo. Era novo até um mês atrás. Agora, com a segunda onda, é um novo. Nós temos que entender que o momento é um momento de adaptação, é um momento de agradecimento, porque estamos aqui, estamos com saúde,
né? E mesmo aqueles que passaram por uma experiência, como o seu Ribamar, por exemplo, se recuperou, está aqui. Nós estamos com os nossos filhos, nós temos alimento na nossa casa, nós estamos respirando automaticamente, sem necessidade de equipamentos. Nós estamos nos locomovendo com nossas pernas, ainda que com dificuldade, né, Eleusa? Com o peso que a gente carrega no ombro, né? Como dizia Carlos Drummond de Andrade, os ombros suportam o mundo. E esse peso do mundo se reflete muitas vezes na nossa coluna, no nosso sistema locomotor, mas nós estamos caminhando. E como diz o Hans, o dia que você não puder caminhar, se apoie num cajado e vai. E o dia que esse cajado também não for suficiente, engatinha e vai. O que você não pode é permanecer onde você está. Num dos estudos anteriores, ele pôs a seguinte frase, né? Que ele nos inspirou. Toda vez que eu dou um passo em direção à minha evolução, o mundo muda de lugar. Deixa de ser como era. Porque não é o mundo que tem que mudar. Sou eu. Né? Então, esse pão divino é o entendimento de que meu corpo é um corpo que se desdobra em corpo material, corpo emocional, corpo astral, corpo aquoso, que é o perispírito, e o corpo espiritual. Então, todos esses corpos ganham em número em relação ao corpo físico, que é um só. Todos os outros são planos do mundo invisível, são corpos do mundo invisível. E todos eles precisam do alimento espiritual, do pão divino. Somente o corpo físico precisa do alimento físico, né? Então, eu acho que é essa a lição que eles nos trazem quando nos fala do pão divino, né? E compara esse pão com as religiões que tem por aí. Quando o Ascan nos fala que nós estamos um passo à frente da religião, ele não está se desfazendo do espiritismo, nem de tudo que o espiritismo nos trouxe, haja vista que ele mesmo se vale de todos os preceitos da codificação e de espíritos sérios como André Luiz, Emmanuel, de autores sérios como Gabriel Delane, Ernesto Bozano e outros, para poder justificar suas teses, justificar os seus ensinamentos, desculpa. Então, o que ele quer dizer que, quando ele fala que nós estamos a um passo das religiões, é que nós já superamos a etapa de buscar Deus ajoelhados num templo de pedra. Porque hoje, da mesma forma como Deus não quer mais sacrifícios de animais, muito menos sacrifício humano, hoje ele quer o sacrifício do nosso orgulho, do nosso ego. E Deus quer, da mesma forma, não que a gente envergue nossos joelhos num chão de uma igreja, de um templo, de um centro, mas que a gente envergue o nosso ego e que o sufoque, dobrando o nosso orgulho. É o que ele espera de nós. Mas muitos outros, talvez 97% da população da Terra, ainda precisam de templos de pedra. Porque, como a gente aprendeu, cada um de nós está num estágio evolutivo. Então, muitos outros estão começando, estão engatinhando nas religiões. Quantos ateus não têm para começar ainda a descobrir Deus em qualquer templo de pedra? Então, elas são necessárias. Mas, para nós já estamos vivenciando aquela religião prevista por Emmanuel na introdução do livro Missionários da Luz, né? A religião universal do amor. Essa não tem templo,
e essa a gente vive dentro dos nossos corações, né? Então, vamos convidar Jesus, mais uma vez, para nos acompanhar em mais esse encontro fraterno. Divino, amoroso Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em torno dos teus ensinamentos, buscando, Senhor, entendimento, consolo, esclarecimento, para tudo aquilo que ainda nos traz dúvida, ansiedade, constrangimento e até mesmo, Senhor, ignorância. Pedimos a Ti, excelso e divino governador, que possa enviar Teus emissários e que eles nos tragam a luz da sabedoria, que eles nos tragam o conhecimento puro e desmistificado, que eles possam, através dos nossos lábios, nos usar como instrumentos fiéis àquilo que eles trazem em seus corações. Nos fortaleça, Senhor, enquanto medianeiros, para que possamos cumprir fielmente com todos os desígnios e projetos da espiritualidade superior, trazendo a todos deste grupo esses ensinamentos salutares que complementam a codificação, esclarecendo coisas que ainda não haviam sido ditas e complementando outras, as quais Kardec disse que não houve tempo hábil para trazê-las. Maria Santíssima, mais uma vez te convidamos, Mãe amada, para que durante o nosso encontro, a Senhora e seus anjos possam visitar todos os lares que estão aqui conosco neste momento, transubstanciando a enfermidade em cura, aplicando o passe espiritual divino, curando feridas, curando dores, cicatrizando aquelas feridas abertas, trazendo paz às almas, serenidade aos corações deprimidos. Que a Senhora possa fluidificar as águas e transformá-las no remédio salutar, de acordo com a necessidade de cada um. E que a Senhora possa nos trazer a paz e a serenidade que todos precisamos. Sê conosco, amado Mestre Jesus. Sê conosco, Maria Santíssima e seus anjos. Sê conosco toda a espiritualidade que nos acompanha e nos orienta, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, muito boa noite a quem eu não cumprimentei ainda. E vamos, sem delonga, começar os nossos estudos, porque ele prepara muita coisa, e se eu deixar, vai até tarde, né? Deixa eu só colocar aqui na página inteira. Aí, Eleusa, está tudo certo aí da tela, né? Ok. Então, parece que nós temos o Nélio de novato aqui conosco hoje, né? Não sei se tem mais alguém. Eu só vi o Nélio porque é logo que eu abri a página, ele estava no primeiro quadro para mim. Se tiver algum outro, nós estamos estudando essa obra subsidiária nas quintas-feiras, O Mundo Maior, né, de André Luiz e Chico. Já estudamos as obras anteriores, Nosso Lar, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, enfim, Os Mensageiros, e estamos no 5º livro de André Luiz. Estamos ainda no capítulo 2, né? Nós estamos nesse capítulo 2 já há 13 semanas, e não saímos ainda da parte introdutória da preleção de Eusébio, desse espírito superior, esse emissário divino, que se reúne aqui na Terra, na crosta da Terra, né? Calderaro, que é o seu assistente direto, ele vem antes com André Luiz e com a equipe de trabalhadores
prepara um determinado lugar que, pelas indicações, é na área rural, né? Um campo aberto, estrelado, tranquilo, onde se ouvia os ruídos da noite, por isso imaginamos tratar de uma zona rural, e ali ele se manifesta, né? Materializado para um grupo de 1.200 espectadores, dos quais 80% são encarnados em desdobramento pelo sono, né? Esses encarnados, eles têm o objetivo deles estarem ali não era simplesmente ouvir aquela palestra, mas era iniciar uma preparação para que, na vida seguinte, eles já estavam sendo preparados para a nova reencarnação e para agir enquanto encarnados também, né? Para que eles pudessem trabalhar em prol da prevenção dos distúrbios psíquicos, né? Principalmente aqueles relacionados a vários problemas psiquiátricos, né? Como depressão, como bipolaridade, né? Esquizofrenia de todas as ordens, autismo, enfim, vários tipos de problemas, inclusive epilepsia, e depois ele faz uma abordagem até do suicídio, né? Então, o interessante é que 80% dessa palestra é dirigida a esses encarnados e 20% daquela palestra eram espíritos que estavam sendo preparados para a reencarnação imediata, mais ou menos naqueles decênios, naquele e nos decênios seguintes, nos 2 decênios seguintes. Então, provavelmente, alguns de nós pode ter participado, ouvido essa palestra, né? Então, no meu livro, ele está na página 17. Para quem é novo, e mesmo para os que já estão acompanhando, a gente precisa, de vez em quando, rever o trechinho que nós estamos estudando para entender o que está acontecendo. Porque o Eusébio, ele começa a palestra dele, né, explicando o motivo pelo qual ele estava ali e falando a quem ele se dirigia, né? Então, ele fala que não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos por espírito de renúncia e de amor, de solidariedade e de sacrifício. São luzes provisoriamente apartadas da luz divina e que voltam ao domicílio celeste como trabalhador fiel que regressa ao lar, finda a cotidiana tarefa. Referimos-nos aqui às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação, almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. Então, nós estamos estudando essa última frase há 3 semanas. Há 3 semanas. E os outros a gente fez em 10, né? Então, a primeira parte, as 2 primeiras semanas desse estudo, nós estudamos essa primeira parte aqui. As vastas multidões de almas indecisas, presas de ingratidão e de dúvida, né? E aí a gente mostrou quem são essas almas e de onde que elas vieram. Fizemos um estudo como começou o princípio inteligente a partir do Fiat Lux, a partir da criação, né? E aí, desculpa, a partir da criação, não do Fiat Lux, que se refere à criação deste universo, né? E aí nós entremeamos hoje algumas lâminas da semana anterior e trouxemos outras para complementá-las. Então, na semana passada, a gente viu essa frase aqui, que a razão se desenvolve a partir da evolução do princípio inteligente. Mas que razão não é inteligência? Razão, acima de tudo, é consciência. Então, ele mostrou isso aqui na semana passada e trouxe alguns esclarecimentos a respeito.
Então, hoje, nós complementamos essa lâmina da seguinte maneira, que a razão não é somente a inteligência, mas, acima de tudo, é a aquisição dos valores que formam a consciência. Por que não é só inteligência? Porque se fosse só inteligência, os astrofísicos da NASA, os grandes cientistas que existem nos 4 cantos do planeta, eles seriam espíritos puros, dotados de razão, da mais pura inteligência, de alta intelectualidade. Mas nós sabemos que intelectualidade é diferente de sabedoria. Intelectualidade pode ser aquisição de informações, por exemplo. Você é bombardeado por milhões de informações, seja nos jornais, seja nas mídias que vocês recorrem, seja por todas essas parafernália tecnológica que vocês fazem uso. Então, intelectualidade seria todas essas informações que vocês recebem e que vocês, porventura, podem ou não transformar em conhecimento. Isso é inteligência. Isso é intelectualidade, né? Então, o homem inteligente, ele não é necessariamente um homem que detém a razão. Haja visto que você não pode ter em conta que a razão, no conceito, na acepção pura da palavra, possa estar associado a qualquer título acadêmico. Se assim fosse, os seus magistrados da mais alta patente seriam todos homens santos, porque eles deteriam a razão, eles têm a razão, eles são donos da razão, eles são senhores da razão. É assim? Não é. Eles são donos do seu conhecimento, do conhecimento que eles adquiriram. E pior, eles são donos do livre-arbítrio deles, de fazer o uso adequado ou não desse conhecimento. Mas razão é quando o homem, acima de tudo, adquire valores que transformam esse conhecimento em sabedoria. Aí, ele está fazendo aquisições conscienciais. Por quê? Conhecimento é armazenado nos escaninhos da sua mente, da parte física do seu corpo. Nem sempre você leva conhecimento para suas outras existências, porque muito dos seus conhecimentos é lixo, é descartável. Pensem comigo. De tudo que vocês sabem, o que é útil? Vocês só levam de bagagem sabedoria, porque a sabedoria não é arquivada nos escaninhos da mente. A sabedoria é impressa nos chakras. Ela fica ali, gravada, indelevelmente, infinitamente, eternamente. Porque ela se transformou em aquisição consciencial. Então, é diferente. Por isso que razão não é inteligência. Eu posso garantir a vocês que aqui na Terra, vocês recebem, estão recebendo e irão receber milhões de visitas de fora do planeta. E muitas delas são só inteligências, com interesses escusos. Então, a gente precisa seguir aquele preceito do apóstolo João Evangelista, onde ele afirma categoricamente: testai
todos os espíritos e experimentai se eles são de Deus. Porque os espíritos de Deus, eles não demonstram intelectualidade. Eles expressam sabedoria. Então, essa é a diferença entre inteligência e consciência, né? Também vimos, na semana anterior, da obra do irmão Chico, que o princípio inteligente, ele vai chegar à fase hominal, não como princípio inteligente. Muda-se o nome, né? A designação. Ele foi princípio inteligente da criação até a fase animal. Quando ele entra na fase hominal, ele recebe o nome de espírito. E a partir daí, o raciocínio e a sua inteligência, a intelectualização, vão formar os alicerces da razão. Ah, mas você acabou de me dizer que razão não é inteligência? Eu acabei de dizer que inteligência é um dos atributos da consciência da razão. E que conhecimento não é sabedoria. Né? Eu dei um exemplo que eu fiz com que meu medianeiro pudesse pesquisar, que não é o exemplo adequado, mas para que, bem superficialmente, vocês pudessem entender. E estando aqui no planeta Terra, vocês têm um animalzinho de estimação, seja ele qualquer um gato, um cão, um cavalo, o que seja, ao qual ele se torna tão próximo do humano, porque o que é a domesticação do animal? O animal ele é selvagem enquanto ele é puro instinto e ele se defende bravamente para manter o seu território, defender o seu território, defender sua cria, reproduzir-se e manter-se vivo. Né? E quando é que o animal é domesticado? Quando ele perde o medo do homem, da convivência com o homem. Né? Então, ele perde o medo e ele assimila conhecimentos. Só que vocês já aprenderam em momentos anteriores, que foi providencialmente, né, encaixado, que os animais têm uma alma fragmentada e um pensamento descontínuo. Né? Mas eu dei um exemplo de quando esse animal doméstico ele chega no limite da sua intelectualização como animal, do seu aprendizado como animal, né? Onde ele já começa a expressar emoções que são bem parecidas com as humanas, como o macaco, por exemplo, ele vai expressar emotividade, ciúmes, raiva, rancor. Ele vai usar ferramentas, né, para poder cavar o seu alimento de um favo de mel. Ele vai usar vários instrumentos. Então, quando ele chega nesse topo, ele, ao desencarnar, não reencarna mais na Terra. Então, onde que ele vai reencarnar? Num mundo primitivo. Num mundo primitivo, onde seres que estão nessa fase de evolução adiantada no reino animal reencarnarão em formas que poderão ser parecidas com os seus primatas para poderem aprender a andar em dois pés eretos, utilizar as mãos com a utilização de um polegar e daí para fora. Nesse momento é que o espírito, o princípio inteligente passou para o reino hominal. Então, é um hominídeo, parecido com a sua Lucy, é um hominídeo que tem tudo ainda para aprender, descobrir a roda, aprender a palavra, o pensamento e a linguagem, aprender o alfabeto, tudo por fazer.
E depois, quando ele alcançar um determinado nível, ele vai passar para mundos primitivos. Eu falei mundos primitivos, me desculpe, mundos em evolução. E aí ele vai passar para mundos primitivos. É só um exemplo para vocês entenderem. Então, nós buscamos essa afirmação no livro Evolução em Dois Mundos, né? E entender que com a conquista da razão vai aparecer o quê? Esse hominídeo, esse macaco que passou aí para esse novo reino, né? Ele agora ele vai ter que conquistar, né? O raciocínio, a lucidez, o livre-arbítrio e o pensamento contínuo, né? Então, é um trabalho de milênios. É um trabalho de milênios. Agora, aqui tem um adendo que eu gostaria de fazer, né? Uma observação. Porque eu dei um exemplo agora, e a questão número 17 em diante do Livro dos Espíritos aborda categoricamente que não é dado ao homem comum da Terra o conhecimento da vontade de Deus, do princípio das coisas, e etc. e tal. Mas vocês têm que entender que isso é o homem mediano. E que aqui na Terra existem muitos espíritos de escola reencarnados também. E que nesse momento da sua evolução, muitos desses conhecimentos se fazem necessários a título de esclarecimento. E que nós temos vários grupos com a mesma atividade. Mas eu disse aqui para vocês, bem relacionado com o princípio das coisas, mostrando como que foi a criação, a formação do princípio inteligente, até ele chegar no estado hominal. Sempre seguindo as premissas da codificação, né? Então, eu dei esse exemplo hoje do cachorro, do gato, do macaco, do golfinho, do que quer que seja. Mas, nos estudos anteriores, eu dei outro exemplo, não sei se os senhores irão se recordar, de que esse macaco, esse primata, esse ser que chegou neste ponto, ele vai poder também exercer um outro papel, né? Ele pode ir para mundos inferiores ao dele e ajudar no estágio, por exemplo, de um mundo em evolução. O que eu quero que vocês entendam que, como tudo no universo é encadeado, os mais velhos vão sempre ajudar os menores. Entenderam? Sempre vão ajudar os menores. E que existem mundos em que esses seres são criados e ali permanecem. E existem mundos que acontecem essa migração o tempo todo, que o que acontece mais frequentemente. Mas eu trouxe um exemplo. Eu disse que no caso da Terra houve um fato diferente. Por quê? Muitos passaram para o reino hominal neste próprio planeta. E ao passar para o reino nominal, eles se desenvolveram aqui até que foi separado os dois grupos, né, de seres, de macacos, né? Foi separado um grupo de macacos para que pudesse receber um DNA de um espírito mais evoluído, intelectualmente, que era o exilado de Capela. Então, esse macaco, né, esse animal que serviu para essa experiência, para esse acontecimento, ele tinha um princípio inteligente. E o que
foi feito do princípio inteligente desse macaco? Já que o seu corpo físico serviu de forma para receber um outro tipo de espírito. Ele se anulou? Ele deixou de existir? O que se usou foi apenas o DNA material do corpo físico. Os macacos, com um princípio inteligente, faziam parte daquele segundo grupo, que se ramificaram em outros grupos de primatas. E o grupo dos hominídeos também se ramificaram em diversos grupos. Cromoion, Neandertal, Homo sapiens, Sapiens sapiens, e que aqueles que não evoluíram deixaram de existir. Então, ficou claro isso para vocês? Não é que aquele primata, ele tendo um princípio inteligente, veio um outro espírito. Não, não é isso. Usou-se somente o princípio físico, o molde, a forma. Mais ou menos assim. Quando uma mulher gera um ser e dá à luz a um natimorto. O que é um natimorto? Um espírito, às vezes, ele renuncia à reencarnação. Então, o corpo físico, ele não tem o sopro da vida, porque é o espírito que o alimenta. E aí ele nasce morto. Mais ou menos isso que aconteceu. As fêmeas geraram filhotes que, no momento do nascimento, teve aquele lapso entre vida e morte. E naquele momento foi feita a fecundação espiritual. A implantação, né, do espírito naquele ser. Outras coisas, outros grupos tiveram que aquela primata cruzou-se com o macho e, naquele momento do cruzamento, onde o espermatozoide penetrou o óvulo, naquele momento, no Fiat Lux da concepção, foi acoplado o espírito que renasceria naquele casal de primatas, mas que seria já um espírito evoluído, adiantado, um hominídeo. Então, nós temos duas situações diferentes, que o Pentateuco não trouxe esclarecimento a esse respeito. Mas só para ilustrar, né? Então, a gente sabe que o princípio inteligente, ele viajou pelo reino mineral, trazendo as experiências de mecânicas, né? De atração, de coesão, passou pelo reino vegetal, assimilando experiências de sensação, né? De troca, de câmbio, né? Entre as raízes e as folhas, e depois no reino animal, onde ele aprende, entre várias coisas, o instinto, né? Tudo isso serviu, em cada reino, ele começa a desenvolver sua razão através dos chakras. Então, no começo da sua evolução, e até agora, até o século de Kardec, o homem era basicamente a força dos seus 3 chakras inferiores, ligados mais à parte animal, ao instinto, à reprodução, à sobrevivência, né? Vocês, olhando a sua história, vocês vão ver as guerras sanguinolentas destravadas em todos os tempos, em que um matava o outro, era uma barbárie, de faca em punho, de machado em punho, um matava o outro sem nenhum tipo de sentimento. Vocês, analisando a história de vocês, vocês vão perceber que todos os seus reis do passado, que todos os seus
imperadores, todos eles eram déspotas, regidos pela força bruta, né? O Hans não gosta que comente, mas uma das encarnações dele, ele foi Menelau. Não sei se vocês conhecem a história de Menelau, né? E ele era um bárbaro. Mas nós não temos que ter vergonha do que nós fomos, porque foram nossos erros que nos arrastaram até aqui, formaram a nossa consciência e, principalmente, formaram o nosso livre-arbítrio. Hoje nós estamos nessa fase do desenvolvimento da razão, os 3 chakras superiores. Nós estamos falando dos chakras principais, né? Porque são milhares de chakras, né? Então, hoje nós estamos no desenvolvimento dos chakras superiores, que são os chakras que vão alimentar a nossa consciência, o nosso espírito, né? Então, agora sim, o princípio inteligente, né? Ele está apto a dirigir a sua própria vida, a conquistar valores pelo esforço próprio, a iniciar essa evolução que começa de dentro para fora, ela é centrífuga. E ele vai aprender a tomar decisões entre uma coisa e outra, entre o certo e o errado. Em qualquer instância desse desenvolvimento, ele não está sozinho. Jamais. Ele está desamparado do poder de Deus, de Jesus, de todos os seus mensageiros que estarão sempre por perto para intuir, para orientar, para ensinar, para mostrar, né? De forma clara. E só não aprende e faz escolhas erradas aquele que quer, né? Então, o que vai aparecer na fase euminal? Na formação dessa razão, o raciocínio, a lucidez, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo, a consciência. E o que os homens estão fazendo agora na fase final, em que eles deveriam estar laureando a sua consciência? Eles deveriam estar acordando a sua consciência, expandindo a sua consciência. O que os homens estão fazendo? Eles estão entorpecendo a sua consciência com drogas de todos os naipes. Cigarro, bebida alcoólica, psicotrópicos, drogas ilícitas e o mais grave de todos esses vícios, a escravidão intelectual. Ah, mas isso é pior do que um viciado em cocaína? O viciado em cocaína, ele é só doente. Só doente. O escravo intelectual, ele é réu. Ele é culpado. É o pior de todos os tormentos, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui que o princípio inteligente... Vou esperar nosso irmão desligar esse aparelho. O princípio inteligente, ele começa a se desenvolver a partir da criação, ele passa para o reino mineral, para o reino vegetal, para o reino animal, para o reino hominal. No reino hominal, ele vai vivenciar inúmeras, milhares de experiências através das reencarnações. Ele vai adquirir conhecimentos. Esses conhecimentos, num momento qualquer da sua existência, ele vai ser transformado em sabedoria. Essa sabedoria virá acompanhada de aquisições morais, de valores morais. Esses valores morais vão trazer ao espírito
a mais pura vivência do amor e da caridade, da misericórdia, da compaixão. E essa vivência, ela vai ter o dom, a capacidade de descalcificar sua glândula pineal, promovendo a expansão da consciência. A expansão da consciência é o ápice da razão. E quando você estiver nesse ápice, você já estará no reino angelical. Homens como o Chico Xavier são a mais pura expressão da razão. Porque vocês pensam que ele está no reino, ele era só do reino nominal, mas ele não era. Homens como Gandhi, como tantos outros, que eu poderia citar. Aí eu começaria a citar repetindo, porque muitos deles foram a reencarnação de outros nomes que eu citaria. Né? Então, do reino angelical, você seria o anjo, o arcanjo, o querubim, o serafim, você seria o homem integral. A consciência cósmica universal. A consciência plena, conectada com outras consciências plenas, conectada com outras consciências. Você seria luz pura. Você será luz pura, né? É uma dádiva de Deus. Por isso que Deus não criou luz. Ou vocês acham que Oxua foi criado Cristo? Ele não teria o mérito do título que carrega, porque ele não passou pelas dificuldades que todos passam, nascendo, surgindo simples e ignorantes. Né? Então, para alcançar essa idade da razão, essa consciência plena, com o título de homem integral, né? Totalmente dotado, aí sim, quando ele chegou na razão, ele está totalmente dotado de raciocínio, que é a inteligência, a intelectualidade, de discernimento, né? Então, ele vai ter automatizado todos os seus impulsos e ele estará nesse caminho para o reino angélico. Para chegar nisso, ele vai despender bilhões de anos do seu tempo da Terra. Bilhões de anos. Essa ilustração aqui é muito interessante, né? Porque é a pura luz de um ser angelical, mas veja que ele adota uma forma humanoide para quê? É o que a gente sempre fala, né? Para que os humanos possam relacionar o espírito com a forma humana. Porque quando a gente fala em espírito iluminado para vocês, invariavelmente, vocês ainda pensam no anjo com auréola e asa. Quando a gente fala em reino angelical. Isso aqui é um anjo. Ele é luz pura. Ele não tem forma. Né? Pois bem, e a conquista da razão, dessa consciência? Né? Nós já vimos que a inteligência é só o primeiro passo. O segundo passo são os valores superiores da alma. E aí é uma luta. Né? Você aprender responsabilidade. Veja só, vocês já detêm a responsabilidade plena? Não. Você ainda precisa de alguém que te diga a que horas você tem que chegar no trabalho, o que você tem que fazer. Você ainda precisa de cabresto. Responsabilidade pura, cristalina, é aquele sentimento de você saber o que precisa ser feito, você fazer, olha a lâmina anterior, automaticamente, sem que ninguém tenha que te mandar, e mais,
você ter excelência naquilo que você faz. O que é você ter excelência naquilo que você faz? É você surpreender. É você fazer melhor do que os outros esperam de você. Esperam melhor. Aliás, fazer melhor do que os outros esperam que você faça. Né? Essa sensibilidade. A sensibilidade aqui não é só a sensibilidade paranormal. Não é só a sensibilidade mediúnica. É aquela sensibilidade de você olhar para baixo, ver uma formiga pequenina e entender que ela é uma criatura que tem um princípio inteligente e que foi criada no mesmo momento que você. Porque o princípio inteligente, ele vem de uma única fonte. Ele está ali. Ele foi uma criação transformada em átomos, e esses átomos estão até hoje se agrupando e formando novos seres. Mas ele foi criado no mesmo momento. É você ter compaixão por outras criaturas. É você cuidar da natureza. Também pedimos que esses momentos fossem passados para vocês em encontros anteriores. É você olhar para uma árvore e saber que ali tem um princípio inteligente trabalhando arduamente para produzir o oxigênio que te mantém vivo. Você nunca chegou naquela árvore e deu um abraço nela e agradeceu ao guardião pelo trabalho que ela faz por você? Você agradece, às vezes, a comida que está na sua mesa por um rito de protocolo, de hábito, de etiqueta. Então, é essa sublimação das emoções, né, que vão permitir ao seu espírito formar a consciência da forma mais próxima daquele molde que foi feito para vocês, que nós já trabalhamos aqui nos encontros anteriores. Daquilo que se pode chamar de humanidade. Feito a imagem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí, nesse momento, você não precisa mais de um corpo denso. Nesse momento, as moléculas que se agrupam, formando células, átomos, formando células, formando tecidos, formando órgãos, formando sistemas, formando o teu corpo, elas podem simplesmente se desagregarem, porque elas são luz. Elas são luz. E cada célula do teu corpo, do teu espírito, trará a mesma consciência integral do que seja você. As suas células, elas podem desagregar-se desse corpo quando você chegar nesse patamar e expandir-se para diferentes partes deste universo, de outros universos, dos multiversos, e você continuará sendo você em milhões de átomos de luz. É nisso que você tem que chegar. É para isso que você foi criado. Esse é o objetivo da sua criação. Mas quando foi que o homem se perdeu pela razão? Onde foi que o homem retardou a sua evolução? Quando ele fez mau uso do seu livre-arbítrio. Quando ele não fez escolhas adequadas. Quando ele optou pela sombra em detrimento da luz. Quando ele achou
que o prazer da matéria, do carro novo, de várias propriedades, de vários títulos, do momento efêmero de um orgasmo sexual fossem maiores que os valores do espírito. O homem perdeu a razão quando ele começou a tirar pedras em vez de palavras, de gentilezas, de esclarecimentos. Ele começou a perder razão no momento em que ele buscou mais brigar, mais conquistar, mais ferir, mais matar, do que amar, do que esclarecer, do que compartilhar. Ele começou a perder a razão quando ele começou a estabelecer pré-conceitos, pré-julgamentos, através de inúmeros pensamentos errados que formaram crenças errôneas, culturas errôneas, pensamentos limitantes, crenças limitantes. Então, como que é esse livre-arbítrio? Ele trata de ser um atributo humano absoluto? Ele é absoluto enquanto atributo humano? Nós já sabemos que ele é inerente somente ao reino nominal. Somente ao reino nominal. Mas eu vejo animais fazendo escolhas. Então, como que é isso? É um princípio inteligente em estágio adiantado. Não é livre-arbítrio. Então, ele é um atributo humano absoluto. Ele é inerente ao reino nominal. Todos sabem usar ele de forma adequada? Infelizmente, não. Infelizmente, não sabem. Né? Por que nós fazemos escolhas cujas consequências acabam nos prejudicando? Porque nós somos guiados, muitas vezes, pelos 3 chakras inferiores, pelo instinto. Nós fazemos e depois nós pensamos sobre o que fizemos. Nós falamos e depois nós pensamos sobre o que falamos. Nós ferimos e depois pensamos por que ferimos e nos arrependemos. O acerto em nossas escolhas é de nosso próprio mérito? Sim. Porque você pode receber intuição para fazer as escolhas adequadas. Aliás, você pode não, você recebe o tempo todo opções para fazer as coisas certas. Mas sempre será uma decisão sua. Sempre, sempre, sempre será a sua decisão. Então, esse acerto, esse mérito será seu. Será sempre o próprio indivíduo responsável pelos seus atos? Sim, da mesma maneira. Se ele teve uma consequência, um ato inconsequente, ele vai angariar uma consequência desastrosa. E ele será sempre responsável por isso, ninguém mais. E se alguém influenciar negativamente o seu livre-arbítrio? Tem ele a mesma responsabilidade pelo desacerto de suas escolhas? Pode ser um encarnado, pode ser um desencarnado. Ele te influencia, bate a tecla. Pode ser com um vício, por exemplo. Vamos tomar uma cervejinha hoje? Vamos. Qual é o mal de você tomar uma cervejinha hoje? Nenhum. Isso não é um hábito. Isso foi um prazer. É diferente. Vivei como os homens do vosso tempo. Faz parte do seu convívio social, da sua rede de amigos. Você tomou uma cervejinha para o seu prazer, sem se embebedar nem nada. Mas no dia seguinte, bate a tecla de novo. Vamos tomar outra cervejinha? Hoje não é dia de trabalho, amanhã não tem trabalho no centro, você toma segunda. No terceiro dia, você não percebe, é imperceptível. Mas a decisão de tomar ou não é sua. Mas
Ele se arrastou. Ele suicidou-se porque ele estava sendo obsidiado. Sim, ele estava sendo obsidiado. Mas ele permitiu que essa obsessão se instalasse nele. É como eu disse para vocês. Toda obsessão, toda obsessão, ela começa de forma sutil. Por isso que orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. Se você sai para fazer compras ao supermercado, chega na gôndola de legumes e conta que você tem que levar 10 batatas. Não pode ser 11 e não pode ser 9, porque senão você fica aflito. Né? Aí você fala, não, tem que ser 10. Você começa a desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo. Porque você se permitiu. Se desafie. Não vou contar quantas batatas eu vou levar. É um exemplo tosco, mas que serve para ilustrar. Porque naquele momento ali, tem alguém ali jogando pílulas imperceptíveis de sugestão. Então, você vai ser responsável. Você suicidou porque você recebeu uma intuição negativa? Você vai ter sua pena abrandada? Não, você é suicida. Ah, mas ele estava num momento terrível de obsessão, mas ele permitiu. Essa é a lei. Essa é a lei. Não adianta querer atenuar para agradar o outro, não. Né? Bom, nós temos aqui uma definição acadêmica. Meu médium pediu que trouxéssemos essa definição para que os irmãos pudessem ter esse conceito, né? De que, primeiro, a diferença entre arbítrio e resolução, e livre-arbítrio. O arbítrio é a resolução que depende só da sua vontade, da opinião. Então, isso é um arbítrio, é um julgamento. É um julgamento que você faz. O árbitro, ele é um juiz. Ele faz um julgamento. Né? Ele se baseia nos fatos. Um juiz, ele não olha a cara do réu. Ele olha o chamalhaço de papéis que está na sua frente e que está ali descrito, né? Toda a acusação e toda a defesa. E no julgamento, ele vai ouvir as partes que vão enfatizar aquilo que já está ali nos papéis. Ele é um árbitro. Ele vai dar a opinião dele, baseado nas informações que ele tem. Mas livre-arbítrio é diferente. Porque o livre-arbítrio, né, é a faculdade que o homem tem de determinar-se a si mesmo. Porque ele vai fazer escolhas que vão impactar na sua vida. Ele não é um juiz de futebol que dá um cartão amarelo ou vermelho para uma falta ou outra. Aqui, ele vai impactar a sua existência com todas as escolhas que ele fizer. O termo livre-arbítrio, com o qual nós nos deparamos sempre na doutrina espírita, está muito relacionado com a nossa capacidade de escolha. O tempo todo, desde o homem primitivo, desde o hominídeo, desde o Australopithecus afarensis, ele estava fazendo escolhas. Olha, vinha a tempestade. Ele tinha a escolha de passar a noite numa gruta, numa caverna, ou de passar a noite aos pés de uma árvore e se molhar todo. E ele era intuído pelo seu guardião. Porque todo princípio inteligente tem um guardião. Lembra lá nos reinos da natureza? Todos os elementais não têm um deva? Não tem um guardião?
Você tem o seu guardião, o seu espírito guardião. Então, ele era intuído pelo guardião dele. Vá para a gruta, vá para a caverna, porque lá você vai estar protegido. Ele começa a aprender a fazer escolhas. Agora, uma coisa que o homem não pode esquecer jamais é que vai arcar com as consequências de todas as suas escolhas. Então, aquele primitivo que passou a noite dentro da gruta, da caverna, em torno de uma fogueira, aquecido, protegido, ele manteve-se com a sua saúde física intacta. Mas aquele outro que optou por ficar debaixo de uma árvore, ele pode amanhecer resfriado. É a consequência da sua escolha, mesmo que ele não entenda ainda, porque vai chegar um momento em que ele terá desenvolvido um nível da sua razão que ele vai entender. Se eu escolher ir para a caverna, eu estou bem, eu estou protegido. E se eu escolher ficar debaixo da árvore, eu posso adoecer, porque ele já desenvolveu uma parte da sua razão. Então, desde todo sempre, a sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Né? E como é que um espírito pode reconhecer ou conhecer o bem e o mal e fazer escolhas corretas? O caminho para ele conhecer o bem e o mal, evoluir pelos seus próprios méritos, adquirir valores morais, angariar estados conscienciais elevados, é um só. É a roda de Sansara. Vocês sabem o que é a roda de Sansara? A roda de Sansara é muito estudada no budismo. É a roda das reencarnações. Somente pelas reencarnações é que esse espírito ele vai angariar conhecimento, evoluir pelos seus próprios méritos, adquirir valores que vão fazer com que a sua consciência possa progredir. Né? Nós já estamos caminhando para o encerramento, e eu tinha falado para vocês que hoje eu ia falar quando foi que o homem se perdeu a razão, mas eu senti necessidade de trazer todo esse suporte, porque nós vamos tratar daqui para frente até de momentos duros, né? Dos anjos caídos, decaídos, que perderam a razão, dos Lucifers. Então, eu preciso trazer esse embasamento para a gente chegar nessa parte com tranquilidade. Então, a questão 119 do Livro dos Espíritos. Deus já não poderia criar todo mundo perfeito? E acabar com esse negócio de ficar aí essa luta para evoluir? Isso só tem graça para Deus, que se diverte vendo o sofrimento, a dificuldade da sua criação? Deus já não poderia isentar os espíritos dessas provas que eles devem suportar para alcançar a primeira ordem? A resposta: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Onde? Eu não falei que o Cristo, que Yoshua, ele não foi criado Yoshua? Ele foi criado simples e ignorante. E você tem dentro de você um Cristo, um eu superior. Como também tem dentro de você um Lúcifer, um anjo decaído de capela, um ser inferior. E você está aqui, ó, despertando, decidindo para onde você quer ir, fazendo suas escolhas, tomando determinadas atitudes, transformando esses comportamentos em aquisições morais ou imorais. Tudo isso dentro da roda de Sansara. Reencarnação após reencarnação. Experiência após experiência.
Eu tenho mais duas questões para encerrar, a 122 e a 123. Como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm a consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho que para o outro? Eu estou mais inclinado para o bem ou mais inclinado para o mal? Não vamos esquecer, fomos criados simples, ignorantes, fazendo aquisições. Então, à medida em que eu vou desenvolvendo o meu livre-arbítrio, eu vou adquirindo consciência de mim mesmo. Por isso que o codificador ensinou que essa sua reencarnação é a melhor de todas, porque você não pode retroceder. Por pior que nessa reencarnação você possa ser. Você imagina que um grande déspota dessa sua geração, um criminoso cruel dessa sua geração, você fala assim, como que ele pode estar na melhor reencarnação dele? Tá. Na melhor reencarnação dele. Porque você não pode retroceder. Você está adquirindo em todas as experiências valores. Nessa reencarnação, ele já ama a mãe dele, ele já ama os filhos, já é um passo, né? Então, a questão 122 é essa, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nada dirige senão a sua própria vontade. Ele é intuído. Aquela história antiga de você ter um diabinho e um anjinho. Ele recebe intuições. De ordinário, são eles que vos dirigem. Questão 459. De ordinário, são eles que vos dirigem. Né? Mas é somente o seu livre-arbítrio que vai determinar se você vai ou não, né, seguir esse caminho. Eu vou deixar... Euler, anota, por favor, que nós paramos na página relacionada ao apóstolo Paulo. Eu vou deixar a questão 123 para nosso próximo encontro. Está fácil de irmão memorizar, porque nós paramos na página de título. Então, nós vamos encerrar por aqui a nossa participação, deixando os irmãos a oportunidade de refletir sobre nossas palavras, deixando também aos irmãos a oportunidade dos questionamentos, das dúvidas, das críticas, e esclarecendo a nossa irmã Malu, a escravidão intelectual, querida irmã, é quando você se permite o prazer de não despertar. Por exemplo, você conhece no seu círculo de amizades pessoas que ficam presas ao pequeno aparelho por horas seguidas. Eles acordam e já imediatamente se assenhoram desse aparelho. Não disseram bom dia, não agradeceram pela noite de sono, pela proteção do lar, pela proteção que Deus lhe deu naquela noite, pelos conhecimentos adquiridos enquanto dormia. Ele vai fazer a sua higiene matinal com o equipamento na mão. Ele faz as suas necessidades com o equipamento na mão. Ele vai trabalhar, está dirigindo com o equipamento na mão.
Ele vai tomar as suas refeições e não consegue se desligar. E ele te dá a seguinte desculpa: mas eu trabalho com isso. Nunca vi tantos profissionais dedicados como nesses últimos tempos. Todo mundo trabalhando muito. Se é no ambiente de trabalho, as 8 horas são terríveis. Mas no pequeno equipamento, 20 horas são insuficientes. Nós precisamos separar o joio do trigo. Um momento de usar para o trabalho, um momento de usar para o lazer, um momento de se inteirar das informações. Tudo isso faz parte. Mas não sermos dominados. Não sermos escravizados. Escravizado pela opinião pública. A opinião pública determina que isso ou aquilo está errado. A opinião pública determina que essa ou aquela cor é inadequada. A opinião pública determina que esse ou aquele indivíduo é um ser abominável. E você acompanha a opinião pública. Um exemplo claro disso agora é esse momento em que o seu país vive das eleições, né? E você escuta pessoas dizerem que vão votar neste ou naquele candidato porque ele é o que está mais bem cotado. Não sabem quem ele é. Sequer conhece o projeto dele de trabalho. Se ele tiver um projeto, como é que você quer mudar alguma coisa? Isso é escravidão intelectual. Aquilo que eu falei no comecinho da quarentena. Raciocinem, pensem, façam reflexão. Eu pedi lá no comecinho, falei, deixa o aparelhinho ali quietinho, não assistam televisão, noticiários, não assistam jornais por alguns dias. Os que estavam comigo lá naquele começo deverão se lembrar disso. Por quê? Porque existe uma pequena minoria que domina o planeta em termos materiais, porque eles dominam em termos materiais, que esse mundo aqui tem dono. Eles não querem pessoas que pensem, que raciocinem. Eles não querem pessoas que tomem decisões, que criem dificuldades. Que criem dificuldades. Tem um livro, porque vocês têm muitos méritos, mas uma coisa vocês têm que reconhecer. Nós pegamos vocês em desdobramento onírico, através do sonho, trazemos para algumas dimensões, trocamos informações, como essa do Eusébio, né? Como essa preleção do Eusébio ali. Então, mostramos muitas coisas. Por exemplo, nós temos aqui o irmão Carlos Giovanni. Nós pegamos o espírito do Carlos Giovanni, levamos para uma dimensão só de músicos que estão naquela mesma sintonia que ele. E ali ele troca experiências, troca informações. E aí ele volta para a Terra com muito mais aquisições. E aí, é claro, as ideias que vão surgir, uma possível composição, um arranjo diferente, é mérito dele, porque nós só criamos a situação. E teve um momento no passado em que nós intuímos um autor, um determinado autor, a escrever uma obra que, embora a obra seja muito velha, muito antiga, ela retrata bem os dias em que vocês estão vivendo. É uma obra que se chamava, que o título que nós sugerimos foi Fahrenheit 450, em que os profissionais dos corpos, como que fala? Os militares, bombeiros, eles não apagavam fogos, os incêndios, eles incendiavam.
eles incendiavam as obras. Leiam. Isso é escravidão intelectual. Nós também intuímos outro autor. Vocês sabem que os escritores, os autores, os cinematográficos, como que fala? Os produtores cinematográficos, escritores, toda a ordem, eles recebem essa intuição nessas dimensões. E também descrevemos uma obra que vocês também deveriam conhecer, que é o Livro de Eli. Né? São exemplos de libertação intelectual e de escravidão intelectual. Se eu posso influenciar vocês de alguma forma, é incansavelmente pedindo a cada um de vocês que pensem, que raciocinem, que reflitam. Isso não implica em fazer julgamentos ou críticas. Implica em estabelecer discernimento. Você sabe o que é certo e o que é errado. Pronto. Pronto. Você sabe o que é certo e o que é errado. Isso é discernimento. Agora, você não precisa entrar em grupos de contendas. Eu sou azul e o outro é verde. O azul é melhor que verde, o verde é melhor que o azul. Você vai mudar essa realidade? Ah, mas eu preciso manifestar minha opinião. A sua opinião está sendo seguida? Ela está influenciando a mudança positivamente? Ou ela é só mais um complemento da sua vaidade, engrossando um cordão de pessoas que nem sabem qual é a essência do azul ou qual é a essência do verde? Que querem ficar contra. Permanecer no momento de contenda. A esse respeito, tem uma lenda muito interessante de um sábio grego, já que vocês estão estudando Platão, estudaram recentemente, vocês precisam aprofundar na caverna, né? No mito da caverna. E tem uma lenda de um sábio grego, muitíssimo sábio, muito inteligente, muito sábio, muito sereno, e que ele derrubava, né, os pseudo-conhecimentos. Né? Então, teve um momento em que um discípulo disse assim para o outro: eu hoje vou pegar o mestre, eu vou derrubar o mestre. Eu hoje vou mostrar que ele não sabe de nada, que ele finge, que ele pensa que sabe. E aí pegou um pássaro nas mãos e foi até o mestre. E ele disse ao outro discípulo: eu vou esconder o pássaro atrás de mim e vou perguntar ao mestre: mestre, eu tenho um pássaro em minha mão. Ele está vivo ou ele está morto? E o mestre vai ter que fazer uma escolha, baseado no conhecimento dele, baseado na sabedoria dele. E o outro discípulo falou: pois bem, então vamos assistir a isso. E chegaram os dois, aquele discípulo com o pássaro vivo na mão, e aí ele tinha combinado com o seu colega que se o mestre dissesse que o pássaro estava morto, ele ia soltar o pássaro e mostrar que o mestre estava errado. E se o mestre dissesse que o pássaro estava vivo, ele ia esmagar o pescoço do pássaro e ia mostrar para o mestre que ele tinha errado e que o pássaro estava morto. Então, o mestre não tinha saída. E aí ele fez essa pergunta: mestre, eu tenho aqui, escondido atrás de mim, um pássaro. Por toda a sabedoria que o Senhor tem,
por todo o discernimento que o Senhor tem, pela sua capacidade de fazer boas escolhas, me diga, mestre, eu tenho em minhas mãos um pássaro vivo ou um pássaro morto? E o mestre olhou para ele calmamente, sorriu e disse: meu filho, a verdade está em tuas mãos. E se retirou. Câmbio final. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado a todos que estiveram mais uma vez nessa sala conosco até este momento. Agradecemos a Jesus pela presença amorosa. Agradecemos a Maria Santíssima pelos trabalhos de cura durante essa palestra. Agradecemos ao comandante Ascan pelos ensinamentos. Agradecemos a toda a equipe espiritual por todo o apoio, por toda teia fluídica energética que nos dá condição de sustentar em nosso corpo frágil e decadente uma frequência vibracional tão elevada, tão alta e tão sutil. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja. Amém. Muito obrigada, então, a todos vocês.